Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto denso, mas fundamental para entender o mundo como ele é. Vamos falar de um sistema que não só moveu milhões de pessoas à força, mas que literalmente redesenhou o mapa global. E olha, os ecos disso definem muita coisa da nossa realidade até hoje. Vamos analisar a fundo a escravidão colonial. Essa citação aqui já dá o tom da nossa conversa. É perfeita porque mostra que não estamos falando só de economia de trabalho. Estamos falando de uma verdadeira máquina projetada para destruir culturas, sociedades e, no fim, vidas humanas. Para a gente realmente entender a dimensão do que foi a escravidão colonial, é muito importante fazer uma distinção. Já existia escravidão na África antes da chegada dos europeus? Sim, mas era uma coisa completamente diferente. Muitas vezes era algo temporário, sabe, ligado a dívidas, a capturas de guerra. Não era um sistema baseado em raça e, com o tempo, havia até a possibilidade da pessoa ser integrada àquela sociedade. O que o colonialismo criou foi algo inédito, um sistema permanente, hereditário, totalmente racializado e numa escala industrial global completamente desumana. São duas coisas bem diferentes. Então, como é que essa máquina foi montada? O que alimentava essa engrenagem? A resposta está aqui, no modelo econômico que era brutal, mas muito eficiente: o comércio triangular. Pensa numa rede gigantesca conectando a Europa, a África e as Américas. Uma rede movida basicamente pela demanda infinita por mão de obra nas colônias. E esse ciclo funcionava em 3 etapas bem definidas. Primeiro, os navios saíam da Europa cheios de produtos manufaturados, como armas e tecidos. Chegando na África, trocavam essas mercadorias por vidas humanas. Essas pessoas então enfrentavam a terrível passagem do meio, a travessia do Atlântico em condições desumanas. E por fim, nas Américas, o trabalho forçado dessas pessoas gerava as matérias-primas, açúcar, algodão, tabaco, que voltavam para a Europa, fechando um ciclo de lucro absurdo construído sobre um sofrimento que a gente nem consegue imaginar. E é bom deixar claro, isso não foi obra de um país só. Várias das grandes potências europeias da época, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda, todas elas construíram, sustentaram e, claro, lucraram muito com esse sistema por séculos. E a escala humana disso tudo é simplesmente avassaladora. A gente está falando de mais de 12 milhões de pessoas. 12 milhões. É um número tão grande que é até difícil de processar o que ele realmente significa em termos de vidas, de histórias, de famílias. Bom, agora vamos olhar mais de perto para o impacto que tudo isso teve no próprio continente africano. O tráfico não só tirou pessoas de lá, ele foi muito além. Ele desmontou ativamente as estruturas políticas e sociais que já existiam. Reinos que eram superpoderosos e organizados foram totalmente abalados, porque o comércio de pessoas por armas europeias gerou um ciclo de guerras internas que destruiu alianças antigas e a estabilidade da região. As consequências disso foram um verdadeiro colapso social em muitas regiões. Famílias foram separadas para sempre, comunidades inteiras simplesmente desapareceram do mapa. A estrutura que mantinha a sociedade funcionando foi, sistematicamente destruída. Dá para a gente resumir essa desestruturação toda em 3 grandes pilares. Primeiro, o despovoamento. O continente perdeu justamente sua população mais jovem e mais forte. Segundo, a instabilidade política, que acabou com as formas de governo que já existiam. E, por fim, a dependência econômica, que fez com que as economias locais passassem a servir unicamente aos interesses dos colonizadores. Mas, e isso é fundamental, no meio de toda essa destruição, os povos africanos e seus descendentes nunca foram vítimas passivas. E essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Será que diante de um sistema tão opressor, a única resposta foi a submissão? A resposta é um grande e sonoro não. A resistência aconteceu o tempo todo e de várias formas. Desde a luta armada, as revoltas, até as formas mais sutis, mas igualmente poderosas, que a gente chama de resistência cultural. E aqui está a prova de que a resistência armada podia sim dar certo. A Revolução Haitiana é o exemplo mais forte disso. Eles não só lutaram, como venceram e criaram a primeira república negra livre do mundo. Isso foi como um farol, sabe? Uma inspiração que se espalhou por todas as Américas, mostrando que a liberdade era possível. Esse provérbio é maravilhoso. Ele resume perfeitamente o poder da resistência cultural. Uma batalha que não era travada com armas, mas no dia a dia, com o corpo, com a voz,
com a memória. E isso aqui não era só passatempo, de jeito nenhum. Eram verdadeiros atos de desafio, de sobrevivência. Manter as línguas, as religiões, contar as histórias para os mais novos, fazer música, tudo isso era uma forma de dizer: nós existimos, nós temos uma identidade. Bem na cara de um sistema que tentava apagar tudo isso. Certo, mas por que essa história, que aconteceu séculos atrás, ainda é tão importante para a gente hoje? O que essa linha do tempo mostra é uma conexão direta entre o passado e o presente. A exploração lá atrás criou as bases para os desafios que vieram depois da independência, como fronteiras que não faziam sentido e economias totalmente dependentes. E essas condições são a raiz de muitas das desigualdades que a gente vê no mundo hoje. É uma coisa ligada na outra. Esse legado é super complexo. De um lado, a gente tem problemas seríssimos que perduram, como a desigualdade econômica, a instabilidade política e o racismo sistêmico. Mas, do outro lado, a gente tem a incrível resiliência e a riqueza cultural da diáspora africana, que enriqueceu o mundo de maneiras que a gente nem consegue contar. Então, no final das contas, olhar para essa história não é só uma aula sobre o passado, é sobre entender os próprios alicerces do mundo em que a gente vive hoje. E a pergunta que fica é essa: como é que um eco de 400 anos continua a ressoar tão forte? Como as estruturas, as desigualdades e, claro, as formas de resistência criadas tanto tempo atrás continuam a moldar de forma tão profunda o nosso presente?